Olá! Olá pessoal, estamos ao vivo. Vamos falar hoje com uma querida, com a Val. Ela já deve estar chegando por aí. Bom, eu tô num lugar aqui que não é bem o ideal, mas começou uma obra bem na janela ali do escritório onde eu costumo gravar. E daí eu acabei vindo pra esse lugar aqui que é meio estranho, mas eu acho que não dá pra ouvir muito ruído. Vocês me avisem aí se ficar muito barulho da obra e se ficar ruim de me escutar, tá bom? Vamos esperar um pouquinho que a Val já deve estar entrando. Hoje a gente vai falar sobre bagunça interior. Eu falo bastante no meu perfil sobre como se organizar, como que a gente pode fazer para organizar as nossas coisas, a nossa casa. E a gente acaba esquecendo disso, né? Que tem períodos que a gente tem. A bagunça interior é tanta, a gente acaba tendo tanto ruído dentro da nossa cabeça mesmo, que a gente acaba se distraindo. E às vezes isso reflete também na nossa vida, né? Nas nossas coisas. Então a Val vai falar um pouco mais com a gente sobre esse tema. Cadê ela? Vamos ver. De onde que vocês estão falando aí, pessoal? Galera de Curitiba que tá presente? Que em Curitiba voltou a fazer frio hoje. Aê! Chegou nossa convidada. Olá! Oi, gente. Tá gravado pra mais alguém aí? A Val falou que ela não tá conseguindo entrar. Vamos ver o que aconteceu. Ué? Mas ela já tá entrando, já tá a postos. Agora sim! Agora deu Agora certo! deu certo! Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo bem. Boa tarde para todo mundo que está chegando. Olá, olá. Delícia estar aqui. Ai, obrigada por participar. Muito bem-vinda, Val. Agradeço muito o convite. Adoro conversar e aqui é um ótimo espaço para isso, né? Olá, olá. Bem-vindo todo mundo que está chegando. Oi, oi. Bom, para o pessoal que não me conhece, aqui é um espaço que eu costumo falar sobre organização, sobre produtividade, principalmente para mulheres que, assim como eu, têm tanta bagagem, né? A gente precisa cuidar das crianças, muitas vezes cuidar das casas. No meu caso, eu sou mãe solo, praticamente não tenho ajuda. Então, eu falo sobre ferramentas de produtividade em geral para ajudar a diminuir um pouco esse peso todo.
E essa parte também da mentalidade, eu acredito que é muito importante, sabe, Val? Porque eu acho assim, a gente não consegue mudar, não consegue colocar em prática ferramentas, coisas novas, se a gente não acredita que aquilo vai trazer resultado, se a gente não acredita que a gente vai dar conta, ou se a gente tem uma mentalidade, acha que simplesmente é normal a gente estar o tempo todo fazendo alguma coisa e vivendo naquela vida que de repente não é exatamente a que a gente queria. Então, por isso que eu te convidei, queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Claro, claro. Da transformação que você viveu, e aí para a gente falar um pouco sobre essa questão da bagunça interna, da bagunça interior. Esse tema é excelente, né? Bom, eu sou Valesca Biasi, sou especialista em reconstrução de vida, ajudo mulheres a se reconstruírem emocionalmente, a saírem de crises, né? Seja no relacionamento, seja com filho, seja no trabalho, falta de foco, profissão, enfim. Eu ajudo você a sair daquele momento merda, né? Eu tive um momento assim, hecatombe, difícil pra caramba, 5 anos atrás, me vi totalmente sem rumo, né? Perdi meu trabalho, eu trabalhava 25 anos na área financeira tributária de grandes multinacionais. Trabalhei para a Apple, para o Google, Cinemark, Swarovski, MSC, nossa, um monte de empresa que todo mundo sonha em trabalhar, só que não era o meu sonho. Meu sonho era ser atriz, eu sou atriz de formação e acabei me enveredando aí pela necessidade financeira e por acreditar que o meu dinheiro só podia vir disso, né? Do que a vida me apresentava. Então, eu fui vivendo aquela história que a gente vai fazendo e fiz muito esse caminho de ignorar a minha bagunça interna, ignorar o caos que eu vivia internamente, né? E vivendo e acumulando cada vez mais bagunças pela vida e sem entender muito bem o que estava se passando dentro de mim. Me casei também, vivi um relacionamento extremamente conturbado, muito, muito difícil. A gente tinha valores muito diferentes, a gente vivia brigando muito. E acabou que quando eu era a maior provedora da casa, né? Meu salário era 5 vezes maior que o do meu ex-marido, então a gente acabou, era aquela relação bem desequilibrada, né? Em todos os aspectos. E para eu evitar brigas e tudo, eu deleguei basicamente todo o controle financeiro da minha casa, da minha vida, do meu dinheiro para ele. Então, meu salário caía direto na conta dele, entendeu? Quem fazia o pagamento das contas todas era ele, porque eu achava que assim a gente ia evitar algum conflito e ele ia se sentir mais assim, porque tem essa coisa, né? O cara quer se sentir mais homem, mais forte sobre a gestão da família, só que o dinheiro dele era pouco, então acabava que virava briga sempre. Então, para evitar a briga, eu deleguei a minha vida toda, terceirizei ali para ele. Você abriu mão achando, você abriu mão achando que isso ia simplificar, que ia te ajudar. Exatamente. Eu achei que isso fosse ajudar a gente a não ter briga. E foi uma ilusão, porque a gente brigava por outras coisas. Esse não era mais o motivo da briga, mas outras coisas eram o tempo todo. Então era um relacionamento super dificultado pelos nossos valores muito diferentes, pela ilusão de que a gente estava fazendo melhor. Tanto eu quanto ele estávamos tentando ali fazer a coisa dar certo, mas já sabíamos internamente que seria muito difícil. Foram 10 anos assim, né? E quando eu perdi o meu trabalho, depois de mudar várias vezes de empresa e tal, eu estava numa empresa e eu perdi esse cliente, eu estava fazendo uma formação de coaching, queria me tornar coach. Falei, poxa, eu quero fazer isso e tudo mais. Coincidiu de eu perder o trabalho e de poder pensar assim, poxa, agora eu vou exercer então o que eu quero. Conversei com meu ex-marido, falei, hoje é sua vez de bancar a casa agora. Falei, não dá, eu ganho muito pouco. Não, a gente vai cair um pouquinho o padrão, quer dizer, vamos cair bem o padrão, mas vai ser por um tempo, até eu me organizar na questão de coaching e tal. Conclusão da história. Para vocês tocarem e você ir para o seu próximo passo do seu sonho. Exatamente. E aí não rolou, ele ficou muito infeliz assim, com essa minha decisão de não querer voltar para a área financeira, depois de perder o trabalho, e aí a gente se separou. E eu fiquei assim, nesse dia, nessa época, foi dezembro de 2015, eu estava com meu filho, tinha 10 meses, a gente estava falido, porque daí eu fui entender a dimensão de delegar a vida para alguém, né? Era isso, assim, eu não tinha nada, todas as dívidas, todas as compras, tudo que a gente tinha estava no meu nome, e aí eu fiquei sem um tostão, porque daí eu não tinha nem a renda dele para ajudar, então não tínhamos nada, e de um padrão super alto eu fui para um padrão nada, zerado. Tive que morar de favor com a minha irmã. Minha irmã abriu a porta da casa dela para mim. Eu fui morar com o meu filho lá.
Foi uma época bem difícil, assim, muito difícil. Porque dentro de mim eu vivia uma destruição, eu me sentia um nada. Eu pensei assim, tudo que eu fiz, tudo que eu planejei, tudo que eu esperei da vida, não aconteceu. Deu tudo errado. Então, sabe aquela organização que a gente tem um sonho, né? Uma meta, um mínimo de ordem na cabeça para que a gente pense, olha, eu vou fazer isso, vai acontecer isso, eu vou fazer aquilo, vai acontecer aquilo. E na hora que você vê que tudo que você imaginou que fosse dar certo, deu tudo errado, então realmente foi muito difícil. E a sorte que eu tive... Eu acho que a bagunça, ela vem muito daí, né? Tipo, nossa, será que eu tava pensando tudo errado? Ou será que só foi uma coisinha que deu errado? Pra onde que eu vou agora? E aí era isso, assim que você se sentia? Tudo ali junto, misturado e buzuzando? Você pensa assim, puxa vida, tudo que eu entendia de fazer certo, porque uma coisa que eu sempre digo para todas as mulheres que passam na minha vida, é assim, todo mundo que está aqui está fazendo o seu melhor. Todos nós. Mesmo quem você olha e fala, é impossível, essa pessoa só faz caca, só faz tudo errado, essa pessoa não dá uma dentro. Essa pessoa está fazendo o melhor dela. O que acontece é que cada um de nós está em um nível de conscientização, em um nível de autoconsciência da vida, de percepção das coisas. Cada um de nós aqui está num processo evolutivo diferente. Então, é muito natural que você não encontre todo mundo pensando igual a você, né? Que nem todo mundo esteja aqui pensando no bem do próximo, que consiga ser totalmente altruísta, que consiga... Não, porque as pessoas estão ali em níveis de consciência diferentes, em níveis de autoconhecimento diferentes. Então, a gente consegue só fazer o que a gente acredita que é melhor. Até quem faz o mal para alguém acha para si que aquilo é o melhor. Então, se você pensar, não existe ninguém que sai de manhã e vai assaltar, prepara um assalto. As pessoas, eu já tive relatos de pessoas que falam que sai para assaltar, fala que Deus me abençoe, que Deus me proteja, Deus me ajude, que dê tudo certo, que seja maravilhoso. E vai para o assalto. Porque para aquela pessoa, naquele momento da evolução dela, naquele momento de consciência dela, aquilo é o ideal, é o único caminho que ela está enxergando. Então, a gente, em muitos momentos da nossa vida, a gente tende a fazer planos, a gente a imaginar coisas com base no que a gente entende da vida, no que a gente tem de conhecimento nosso, o autoconhecimento e do mundo, né? Então, foi muito isso. Essa zona vai virando por causa disso que você está falando mesmo, tem toda razão. E eu acho que aí entra a primeira pergunta que eu ia te fazer até. Porque quando eu falo de organização da casa, organização do escritório, da carreira, o primeiro passo sempre é destralhar. Porque se a gente for organizar tudo que está ali, talvez aquilo já virou uma bagunça, porque ali tem mais coisas do que é necessário, mais coisas do que é útil. Para bagunça mental, isso também cabe? Você precisa destralhar primeiro para você poder começar a se organizar? Com certeza, destralhar é um ótimo termo. E basicamente assim, uma coisa que primeiro na bagunça interna, o que é muito importante a gente ter em mente? Nem toda bagunça interna é ruim. Isso é muito importante ter claro. Nem toda bagunça interna é ruim. Por quê, Val? Porque tem bagunças internas que servem para equilibrar alguns aspectos da gente, da nossa personalidade, da nossa vida. Você já reparou pessoas que são muito meticulosas, muito virginianas, pessoas muito analíticas, pessoas que gostam de tudo muito arrumadinho, muito organizado, a casa é um brinco. Em geral, essas pessoas dentro de si têm um caos um pouco maior. Em geral, elas têm... Porque eu vou explicar já, porque a gente tem um pensamento de que o externo reflete o interno. Então, a pessoa se identificando. Olha lá. O interno reflete o externo em alguns aspectos, mas muitas vezes tem gente que precisa estar... Tem um caos natural interno que é positivo, tá? Que é uma bagunça interna, mas positiva. E eu vou explicar por que ela existe. E ela projeta no externo a ordem. Então, são pessoas que, em geral, vão arrumar a casa, precisam estar com tudo arrumado, porque dentro de si tudo é meio desorganizado. Então, ela vai buscar um equilíbrio. O inverso também é verdadeiro. Às vezes, a pessoa é muito bagunçada externamente, a casa é uma bagunça,
mas internamente ela é muito rígida consigo mesma. É uma pessoa muito inflexível, ela é muito dura. Então ela acha como recurso não ser tão inflexível com o ambiente, não ser tão dura com o ambiente. E o que acontece que as pessoas às vezes falam assim, ah, mas se a pessoa é bagunçada interna, a casa vai estar uma zona. Aí é diferente. Quando acontece a sujeira na bagunça, ou seja, o que é sujeira? É sujeira literal, ou seja, você vai juntando sujeira, você vai juntando de lavar louça, você vai deixando lixo acumulando na tua casa, você vai deixando as coisas ficarem tudo, né, com bicho juntando. Isso existem milhares de relatos, tá, de pessoas que chegam a esse extremo. E aí você entende que o caos interno tá na dor e não no recurso. Né? O caos dessa pessoa interna já está na dor. E aí ela abandona o ambiente externo, ela não consegue dar conta desse ambiente. E quando que você sabe que a sua bagunça é uma bagunça positiva ou negativa? Um dos sinais é você perceber que essa bagunça, você sabe onde estão as coisas. Então, se a sua casa é bagunçada, mas você sabe onde está tudo, precisa de alguma coisa, você não perde tempo procurando. Você não atrapalha a sua produtividade porque você está numa bagunça. Você está numa bagunça controlada. Isso é um dos sinais de que você está usando a sua bagunça como equilíbrio interno. Então, é positiva. É uma bagunça boa, que não te atrasa, não te atrapalha. Você tem controle sobre ela. Né? Você só não gosta daquelas coisas muito organizadinhas, muito metódicas. E para você é importante isso. Agora, tem gente que você vai perguntar onde está um palito? Gosta da rigidez em si. Isso, exatamente. Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre uma época da minha vida que a minha casa era bagunçada mesmo, assumida. Aconteceu a história do assalto, que as pessoas, os meus vizinhos acharam que o assaltante tinha virado a minha casa. E na verdade não era, a casa estava virada daqui. Eu vi esse vídeo seu, eu morri de rir. É muito legal. Gente, e na verdade eu acho que era exatamente isso que você estava falando que acontecia naquele momento. Eu estava sendo super rígida porque eu queria muito me formar e estava focando em, eu vou me dedicar ao trabalho, eu vou me dedicar à faculdade. E daí, tipo, a minha casa, ela ficava para um segundo plano. Não estava muito interessada em ter aquilo em super ordem. E você estava se sentindo bem nessa época ou você se sentia mal? Não, eu tava bem. Eu achava que o final de semana era para eu curtir uma festinha e É isso, você eu voltava para aquele ritmo de faculdade, trabalho e toda aquela rigidez de horário e de vou cumprir e vou entregar. E aí eu achava que em casa eu não precisava ser tão rígido. É usar de forma inteligente os recursos, porque você não se cobrou a rigidez que você estava tendo para coisas que eram importantes, você direcionou sua energia para o que realmente te importava naquele momento, né? E a casa ficou para um segundo plano. Aí, garanto, uma época que começou a te incomodar, para você ver, os vizinhos acharam que o ladrão tinha revirado a sua casa. Não, desculpa aí, o ladrão não fez nada demais, não, estava assim mesmo. É excelente. Não, inclusive até eu tive um outro efeito aí, porque tipo, meu notebook o ladrão não levou, porque ele estava embaixo de uma pilha de roupa, que para passar, naquela época eu passava ainda. Gente, então, por isso que eu sempre falo assim, pode falar. Nem sempre a bagunça ela é negativa. Sempre. Então é muito importante a gente ter essa noção, porque em geral a gente quer seguir um padrão. Né? A vida, por que a gente precisa reconstruir a vida em eventual parte do nosso momento, né? A gente vai vivendo, a gente vive porque a gente nasce sentindo coisas, né? A gente tem sensações, nasce sentindo, ninguém ensina a gente, mas a gente já sente, né? Você já nasce com um sentimento. Então isso é a primeira coisa que vem com você. E esse sentimento, ele não tem muita explicação nesse começo. Você não consegue racionalizar, explicar, compreender. Ai, olha, que bonito. É um momento muito bonito da live. É um momento justo. Olha, eu fico feliz que mais pessoas passem por isso, não seja só eu, viu, Carlinha? Estou muito feliz agora nesse momento. Ai, gente, que é blogueirinha iniciante, né? Eu não tenho um celular ocupado, então de vez em quando o celular escorrega e vai. Olha, uma coisa, posso te mostrar uma coisa, aproveitando? Olha aqui que legal. Eu vou virar. Será que eu consigo virar? Ah, aqui, ó. Eu vou virar para você ver uma coisa, ó. Sou eu com meu suporte aqui, tá vendo? Eu tenho um suporte.
Tá? Mas olha onde está o meu celular apoiado. Sabe por quê? Porque o suporte, ele é instável. Então, mesmo não tendo suporte, tendo o suporte, eu preferi hoje realmente usar a pilha de livros, que eu achei mais seguro. Vou mostrar para vocês o meu. Ah, Organizadora, então tem tudo a ver com o tema. Pira. Meu negócio. E assim, o que eu acho que é muito legal do ponto da questão da bagunça, quando eu estava falando dos sentimentos, o que acontece? Quando a gente nasce sentindo, a gente não consegue entender direito as coisas, né, do nosso pensamento. Então, não ficam tão claros. A gente vai, com o passar do tempo, correlacionando o que a gente sente com o que acontece realmente na vida, com o que está acontecendo no mundo, conforme o nosso neocórtex vai sendo formado. E o neocórtex, que é a área que faz essas correlações, as sinapses neurais que juntam e liga, a gente chama aqui popularmente o Lé com Cré, né? Liga uma coisa a outra, um fato a um pensamento, a um suporte, um embasamento. Isso vai sendo formado ao longo da nossa vida. E termina de ser formado o nosso neocórtex lá para os de 23 a 25 anos de idade. Existem teorias que já estão levando a 25 anos de idade para você estar totalmente capaz e apta para fazer as correlações entre os seus sentimentos e o que acontece na tua vida, o que acontece no mundo. Então você vê um adolescente, a gente é adolescente, né? Eu não sei você, mas meu quarto de adolescente era assim, pilhas de roupa no chão. Pilhas. Eu chegava e jogava. Eu não guardava nada. Eu chegava no final de semana, daí eu arrumava tudo, aquela pilha, porque senão minha mãe não arrumava nada, não me ajudava em nada, e eu falava, você que se vire nesse quarto. Quando ficava difícil de eu abrir a porta do quarto, aí eu achava que era a hora de arrumar. Mas eu já formei pilhas de roupa imensas. Só que não tinha uma sujeira. Não era um quarto que eu juntava comida, que eu juntava... Nada, era roupa. Eu empilhava tudo num canto, depois eu ia lá um dia e organizava aquela pilha. Pra mim, tava ok. Minha mãe ficava louca, né? Todo mundo que via aquilo era horroroso. Mas pra mim era um importante naquele momento. Eu tava vivendo uma fase da adolescência muito difícil de entender. Com muitas coisas acontecendo. Então, era muito difícil concatenar. E ali era uma forma de eu extravasar, de dizer, esse espaço é meu. Aqui faço como eu quero. Porque pelo menos em algum lugar eu tenho que ter o direito de mandar. E a minha mãe, ninguém entendia. Quem entrava ali falava, nossa, a Val tá desgostosa da vida. Eu não tava. Mas eu tava precisando criar um espaço meu. Que eu também naquela época não sabia disso, né? Eu fui descobrindo isso com um estudo, entendimento do autoconhecimento. Mas até então eu não sabia também que era exatamente isso. Então as coisas vão acontecendo porque você precisa dar conta desses sentimentos. Quando você nasce, como eu falei, a gente não sabe ligar as coisas, correlacionar, você vê o que acontece na sua casa. Às vezes você nasce num ambiente meio caótico, muito bagunçado, onde você não se sente segura, onde você não se sente amparada. E aí você vai buscar elementos que te tragam essa segurança. E pode ser através de uma coisa totalmente organizada. Sabe aquelas crianças que organizam os tênis tudo certinho, organizam os brinquedos. Tem crianças assim. Ou aquelas crianças que já aprenderam, lidam com aquele ambiente de caos já desde sempre. E para elas aquilo ali tá tranquilo, não abala, não afeta. Então elas também são bagunceiras. Elas também liberam aquilo de uma forma tranquila. Então a gente vai reagindo e vai aprendendo a lidar desde a infância com tudo que acontece à nossa volta. Só que aí o que acontece? Desculpa. Só para concluir. Muitas vezes a gente vai vivendo a vida e vai repetindo isso sem parar para pensar se isso ainda nos serve. Se a gente ainda precisa estar apegado a esse medo de não ter um ambiente organizado, esse medo da segurança, esse medo dessa sensação de impotência frente ao que a gente não consegue organizar e controlar. Então, muitas vezes você vai crescendo e por isso que existe você, depois de um tempo, parar e reorganizar a sua vida, reconstruir algum ponto da tua vida. Porque você fala, eu não preciso mais disso que eu tô carregando. Às vezes você vai carregando isso até sempre. E a bagunça é um pouco isso também, padrões que você vai repetindo, né? Então é importante a pessoa parar e pensar o que aquilo significa para ela. O que a bagunça significa para ela especificamente. Exatamente. Organizar os significados para ela saber se é hora de fazer um destralhe ou não. Se é hora de ressignificar algumas coisas ou não. É exatamente isso. Como você está falando de produtividade, uma coisa que eu acho que é um link bem importante é saber se essa bagunça tem dois fatores que você pode avaliar se ela está te atrapalhando ou não. Primeiro, se você está se sentindo mal com ela.
mal por ser bagunceira, por estar tudo meio virado, tanto dentro quanto fora, né? Aí você pode olhar, não, fora minha casa aparentemente é arrumada, mas a minha casa interna tá uma zona. Então isso tá me incomodando. Meus pensamentos estão vindo sem ordem, eu começo a pensar numa coisa, já interrompo com outro, não concluo nada. Tudo que acontece é uma pilha de pensamentos e de palavras na cabeça. Eu fico escutando vozinhas, né, que falam para eu fazer isso, aquilo, não tem uma coerência. Isso é muito natural, acontece muito. Então precisa ver se você tá nessa, ou interna ou bagunça externa, se tá te incomodando, né? Pensar, se você perceber, tá me incomodando, tá te incomodando porque você não quer ser julgada por alguém, você não gosta que a pessoa entre na tua casa e fale, puxa vida, o ladrão fez uma bagunça aqui, hein? Isso te dói, né? Porque para você realmente está doendo. Porque se for porque você está com medo do julgamento alheio, é uma direção de trabalho. Você tem que pensar que o que está valendo, por que a opinião do outro está pesando tanto sobre você. Agora, se for porque você realmente está incomodada, então isso é um sinal que essa bagunça pode estar na sua dor, está te pegando com dor. Você não é legal você viver isso. E outro fator que você pode identificar, o segundo fator, é pensar se isso está atrasando você de alguma forma. Se essa sua bagunça está atrapalhando a sua produtividade, está atrapalhando você de conseguir fazer as coisas. Então, por exemplo, quando eu tenho que procurar um cortador de unhas para o meu filho e eu não encontro esse cortador de unha, isso me atrapalha, porque eu tenho uma rotina e ele sai do banho e eu já gosto de abrir uma gavetinha que tá ali o cortador. E ali eu pego o cortador e já corto com a unha molinha do banho. E aí, quando eu vou pôr a mão ali e não tá o cortador ali, isso me atrapalha, me incomoda, porque, puxa vida, onde tá? Quem tirou daqui? Por que não tá aqui? Porque isso atrasa meu filho é um parto para cortar unha, tá? É tipo se você tá enfiando um ferro quente, marcando a pele dele, é igualzinho a reação da pessoa. Você meio vamos lá, vamos fazer de uma vez. Armado para a coisa funcionar, e é depois do banho, que a unha tá molinha, então a gente já tem vários argumentos e tal. E quando eu perco essa janela de oportunidade, já era, só depois no outro dia, entendeu? Eu tô me atrasando, por exemplo, para o trabalho, porque daí eu vou procurar uma roupa, eu não acho a roupa, e daí eu não consigo ficar pronta em tempo, de chegar lá em tempo, e daí isso está gerando um problema para mim, né? Então, isso seria já um indicador de que a bagunça externa tá tendo um papel ali que não é legal. Está te atrapalhando. Então, é sempre os sintomas de que a gente não está bem. Ontem eu fiz uma live falando sobre reconstrução com uma fonoaudióloga. E ela dá voz às mulheres, né? Então, ela ajuda as mulheres a recuperarem a força da voz e tudo. E tem muito a ver com autoestima, com autoconhecimento, com reconstrução, que é você ter o domínio da sua voz e achar que ela é importante. E o que é interessante, né? É que lá eu falei a mesma coisa, assim, é uma coisa da gente, tudo é você perceber e olhar o sinal de que você precisa fazer uma coisa é sempre se isso está te incomodando, se isso está te doendo, se isso está fazendo com que você se sinta mal. Porque, às vezes, a pessoa olha para você e pode achar que a sua bagunça deveria te incomodar, deveria te atrapalhar. Mas você está vivendo tranquilamente com a sua bagunça numa boa. E isso ainda não te incomoda. Pode ser que um dia passe a incomodar. Mas enquanto aquilo não incomoda você, é um sinal de que tá tudo bem. Porque a gente dá alerta. O nosso corpo, a nossa cabeça, eles são muito inteligentes. Eles são preparados para te alertar a todo instante. O que acontece muitas vezes? A gente é alertado e a gente finge que não viu, né? O corpo começa a dar sinais de que não tá bem, de que tem alguma coisa errada ali. A nossa mente começa a dar sinais de que não tá bem, de que tem alguma coisa ali, de que tem alguma coisa errada. Mas a gente ignora, a gente finge que não viu. A gente vai empurrando para baixo do tapete, igual na limpeza mesmo, né? Finge que não viu. Joga para fora como se ali para fora não fosse a sua casa, né? Joga na sacada como se a sacada não fizesse parte da casa. Então, muitas vezes, é uma ilusão. A gente vai postergando, né? Vai procrastinando ali, prorrogando a decisão de fazer alguma coisa com a nossa vida, porque a gente não quer ter que mudar alguma coisa, ter que fazer uma coisa diferente, ter que pensar naquilo naquele momento. E eu sempre parto do princípio que, no meu processo, pelo menos, de reconstrução, que foi feito, eu estava te contando que quando eu fui morar com a minha irmã, a vantagem que eu tive é que eu tinha uma irmã, eu fui morar na casa de uma irmã que é Master Coach,
e da outra irmã que é psicóloga, né? Elas moravam, eram vizinhas, então eu fui morar perto das duas. Então, tanto a psicóloga quanto a Master Coach, elas começaram a aplicar em mim as técnicas das coisas que elas aplicavam nos consultórios e tudo que elas já viviam. E eu fui cobaia para minha reconstrução. Só que a gente não sabia, na verdade, que estava reconstruindo. Elas estavam tentando ajudar a irmã a se salvar, né? Eu estava na lama total. E foi assim, 4 meses depois que eu fui para minha irmã, eu consegui um trabalho de novo, um bom trabalho, ganhava um bom salário. Ainda não foi a vez que eu consegui viver do que eu amava, de coaching e tal, mas eu consegui recuperar a autonomia da minha vida financeira. Eu, 2 meses depois disso, de arrumar o trabalho, eu comecei a namorar uma outra pessoa, então foi também um passo muito importante de eu entender que eu era uma mulher capaz de... Eu tinha perdido a minha capacidade de acreditar no meu sex appeal durante esses 10 anos. De tantas ofensas, de tantas coisas difíceis, de viver com uma pessoa de um temperamento muito forte, né, que me machucava muito nos comentários. Nossa vida sexual era muito difícil. Então, assim, eram várias coisas que não agregavam e que minha autoestima te levando para baixo, para baixo, para baixo, devagar. Posso literalmente. E aí, quando eu achava que um bebê de 10 meses, aí que eu não ia ter ninguém que fosse me querer. Sabe aquela história? Gorda, feia, pobre, falida, perdida, quebrada. Meu, não vai ter ninguém, eu não vou conseguir arrumar ninguém na minha vida mais. E ele veio para mostrar que não era verdade, que eu podia. A gente namorou 6 meses, foi um período super importante. Depois eu entendi que não era ele ainda, que eu não tava ali tão entregue. Então, e eu acho que a vida é a gente buscar a nossa felicidade. Pode ser que a gente tenha que tentar várias vezes até encontrar a pessoa que você queira ficar. Pode ser que você não ache que você se basta e que maravilha. Porque eu sempre falo, não tem que encontrar alguém para ser a sua metade, né? Você tem que ser inteirinha. Porque você vai se bastar a vida inteira. A gente é sozinha, nós somos seres individuais. E você tem que se bastar, eu tenho que me bastar, todo mundo tem que se bastar. Tem que se amar o suficiente, não tem que depender do outro para ser feliz. Claro que às vezes é muito gostoso você ter alguém. Alguém gostoso enquanto é gostoso. Né? E se formar, tudo bem. A vida tá aí pra gente tocar o barco, não vai ficar sofrendo para sempre. E aí o que aconteceu? Eu arrumei esse namorado e mais 4 meses depois eu comprei um apartamento, fui morar com meu filho, consegui voltar para um lugar meu, quer dizer, sair da casa da minha irmã. 9 meses levou esse processo todo, sabe? Eu acho que isso... Você estava com o seu interior organizado, mas e conseguindo de novo e vendo a sua capacidade de alcançar outras coisas e outros sonhos diferentes. Exatamente. Precisei desse processo todo. Foi uma gestação, né? Foram 9 meses ali e muito importante, né? Ó, a Giovana tá falando que ela acha que a gente não... A gente acha que não, mas esses detalhes da rotina atrapalham o nosso ritmo. É verdade. É pura. Eu acho assim, aqui no meu canal tem bastante coisa assim de processo, de melhorias que você pode ir fazendo para se organizar e para criar novos hábitos. Mas eu queria te pedir se você pudesse ajudar assim alguém que olha lá e acha de repente assim, isso não é para mim, porque eu sempre fui bagunceira e eu sei que está atrapalhando, mas eu vou levando. E a pessoa não se sente capaz de fazer uma mudança. Como que você acha que ela pode encontrar essa capacidade nela, assim como você conseguiu, né? Ou então que ela não está tão incomodada com o externo, mas ela gostaria de encontrar uma força para perseguir os sonhos dela de alguma outra forma. Vai tocar com a bagunça organizada dela mesmo, mas ela não está muito conseguindo colocar os projetos em prática. Bom, você tem para... primeira coisa que eu acho que eu daria de dica para qualquer pessoa, tá? Para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida em que queira fazer alguma mudança. Então, querendo ou não, a gente está falando aqui de uma mudança de padrão, né? Seja na bagunça interna ou externa, é uma mudança de padrão. Então, para todo mundo, primeiro passo, autoconhecimento. Você entender o que te levou, o que faz com que os seus padrões sejam repetitivos. E aí a pessoa fala assim, Val, mas tudo é autoconhecimento? Pior que é. Tudo é autoconhecimento. Então, desculpa, gente, mas é tudo autoconhecimento. Por quê? Porque só quando você se conhece de verdade, quando você
conhece cada vez com mais profundidade, quando você se conhece cada vez melhor, é que você consegue realmente alterar os hábitos, alterar os padrões que te levam para os mesmos lugares. Então, quando a gente está falando de uma... Quando a gente está falando de uma bagunça... Pode falar, pode falar. É porque o significado das coisas é individual, né? Embora coisas sejam comuns, às vezes você vê, tipo, por exemplo, irmãos que passaram pelo mesmo cenário, mas cada um atribui um significado diferente àquilo ali e levou para sua vida de uma forma diferente. Exatamente. Então, você não conhecer o que aquilo significa para você, daí... E muitas vezes, lembra que eu falei que a gente vai sentindo a vida de acordo com a nossa percepção inicial e que a gente não consegue ainda formar as correlações? Então, o que acontece? Muitas vezes, cada um de nós sente de uma forma, mesmo numa família com irmãos, que nem eu e minhas irmãs, né? A gente foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, vivemos as mesmas dificuldades. Quando nossos pais se separaram, nós três vivemos a mesma dor, só que cada uma de nós viveu essa dor de uma forma diferente. Cada uma de nós viveu a mudança de padrão de vida. Quando meu pai foi para um país, com outra família, completamente diferente. Cada uma de nós viveu o drama da nossa mãe, né? Ter ficado com um processo de depressão muito forte, porque ele foi embora. Então, assim, também fomos cada uma de nós de um jeito. E apesar de ter sido a mesma dificuldade, cada uma de nós viveu aquilo de uma forma, sentiu aquilo de uma forma. Consequentemente, projetou no mundo e em si mesma coisas diferentes. E o que acontece? Ninguém consegue explicar isso. Por que que uma pessoa faz... Para uma pessoa é de um jeito e para outra de outro. Por que uma pessoa sente assim, outra sente assado? Olha, eu vejo, estudo, acompanho isso bastante. E a gente até hoje não tem uma pessoa, alguém que estudou uma teoria que seja conclusiva a esse respeito. As pessoas, elas têm muitas hipóteses. Ah, é metafísico, ah, é DNA, ah, é juntar o ambiente com não sei o quê. Mas, na verdade, ninguém consegue provar isso. Como provar? Então, a gente parte do princípio de que é assim. Vamos entender que cada um sente de um jeito, ponto. E que você não tem como explicar esse fator. Mas o que você tem como explicar é que depois da como ela sente, ela vai reagir no mundo. E essa sensação, a gente trabalha com 5 sensações básicas, né? 5 dores que regem a nossa vida e são formadas na infância. Então, são rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Toda a nossa vida, tudo que a gente faz na nossa vida hoje tem alguma dessas 5 dores muito fortes, preponderantes. Então, existem teorias, a gente tem uma parte do nosso estudo que também fala sobre o efeito do corpo, né? Essa dor que a gente vive na infância produz cada dor dessas, tá? Todo mundo vai passar por essas 5 dores, que são as 5 fases da infância. Vai do útero até os 5, 6 anos de idade, mais ou menos. E vivendo essas fases, a criança vai passar por todas elas, que a fase da rejeição é quando a criança está dentro do útero da mãe, e aí ela pode viver uma dor muito forte, às vezes, de se sentir rejeitada ali por aquela mãe. E, vamos lá, lembra que eu falei que não importa, a gente sabe por que ela sente isso? Não quer dizer que essa mãe rejeitou esse filho necessariamente. Quer dizer que esse filho se sentiu rejeitado. Tá? Então é diferente. Porque às vezes tem filhos que se sentiram rejeitados no útero materno e que a mãe fala, nossa, mas eu sempre quis esse filho. Mas de alguma forma, para esse filho, dentro do útero, essa foi uma dor muito forte, se sentiu rejeitado. E no útero, o efeito da rejeição é quando a mãe tem uma tensão muito forte na gravidez, vive uma gravidez ou indesejada, ou difícil, ou com uma fase difícil de vida, e a gravidez vem de uma forma inesperada, né? É mais comum a criança sentir esse sentimento mais forte na infância quando acontece alguma coisa na gravidez da mãe. Por quê? Porque aí recebe menos oxigênio quando a mãe está tensa e a criança recebe menos oxigênio dentro do útero. Então ela tende a receber, ser menos confortável naquele ambiente quando ela se mexe, por exemplo, que é quando a mãe lembra que está grávida, né? Então, quando a mãe lembra que está grávida e tem uma dor por estar grávida, por exemplo, ela pode mandar menos oxigênio para o filho lá dentro. E aí, o útero vira um lugar difícil, meio inóspito. Então, a criança começa a linkar que, quando ela se mexe, o ar fica pior dentro do útero. Ele fica mais comprimido, ele fica mais... O lugar que ela vive fica menos bom. O que acontece? Ela
começa a tentar não incomodar tanto. Então, são pessoas que tendem a viver mais para si, mais dentro de uma bolha, mais com a cabeça delas, elas interagem menos, elas, né, são pessoas menos comunicativas, que gostam menos de contato, que gostam menos de aparecer. Depois vai passar para a fase oral, que é a fase lá quando a criança nasce, até 1 ano e meio, mais ou menos, que é tudo a fase em que ela quer coisas, mas não sabe pedir ainda. Então ela quer, ela sente fome, ela sente vontade ela sente dor, vontade de ir no banheiro, enfim, mas ela não sente, ela não sabe pedir aquilo. Então ela chora, né? Ela vai verbalizar aquilo de outra forma, ela vai fazer dadá, dedé. E é uma fase em que a mãe, em geral a família, não consegue adivinhar todos os sentimentos. Ela pode supor, deduzir, achar, mas ela não vai saber certamente o que acontece. Então, é uma fase que gera a dor do abandono. A criança se sente abandonada. Ah, mas é porque então a mãe abandonou essa criança? Não, é porque ela se sentiu abandonada na sua necessidade básica. A minha dor, por exemplo, na minha análise, a minha dor predominante é o abandono. E eu fui a filha primeira, eu fui a mais, nossa, super desejada, querida e tudo mais, não fui abandonada pelos meus pais. Mas provavelmente eu queria dormir, eu chorava porque eu estava com sono, minha mãe me enfiava uma mamadeira. Né? Eu estava assada, eles achavam que eu estava com fome, ou me davam uma chupeta. Ou seja, eles atendem a necessidade, mas não é a necessidade da criança que eu tinha naquela época. Era uma outra necessidade, de alguma forma me sentir abandonada. Depois vem para uma dor que a gente chama de dor da manipulação, que é quando a criança começa a fazer aquelas gracinhas. Ah, então, mas que fofinho. Faz assim para a mamãe ver, faz assim para o papai ver. Aí a criança começa a entender que para ela ser amada, ela precisa então fazer o que querem. Então ela aprende a negociar, a fazer as coisas que os outros esperam dela. Ou depois ela vai para mais um pouquinho lá para os 4 anos, 3 anos, 4 anos, ela vai para a parte do desfraude. E aí ela pode desenvolver a dor da humilhação, que é onde a criança às vezes não consegue segurar o xixi, segurar o cocô, ela tá sem fralda, às vezes já faz cocô na calça, faz o xixi na calça. E aí, dependendo do nível de a força com que as coisas vêm, tipo, ah, eu não acredito, fez xixi de novo, né? A criança pode se sentir muito humilhada com aquela posição. E lembrando, todas essas dores que eu tô falando, os pais ou cuidadores ou quem tá com a gente ali na infância, não faz de propósito, não tem culpa, ninguém tá aqui culpando o pai ou a mãe por fazer, porque lembra que cada um sente de um jeito? Então, meu pai e minha mãe foram os mesmos, mas a minha irmã, eu tenho uma irmã que a dor dela é a dor da traição, a outra tem a outra tem a dor da humilhação e eu tenho a dor do abandono. E nós somos 3 filhas criadas pelos mesmos pais. Então, meu pai não foi diferente para uma, para outra, para outra. Não. Eles foram os mesmos, mas cada uma de nós sentiu de um jeito. Então, daí você vem na parte do desfraude, você pode desenvolver muito esse sentimento de humilhação. E por último, ali na fase dos 5, 6 anos, o momento em que você começa a competir com a sua mãe pelo amor do seu pai. Vou falar aqui para as mulheres, né? E no caso dos meninos, compete com o pai o amor da mãe. Então, é quando você começa a fazer relações triangulares, você começa a entender que você está ali numa relação e você quer ganhar da sua mãe o amor do seu pai. E, na verdade, você acaba perdendo, porque o ideal é que você perca mesmo. Afinal, você é a filha, a mãe é a mãe, né? E a gente acaba vivendo um sentimento de traição, onde a gente se sente traída pelo nosso pai, que escolheu a nossa mãe. Então, é uma coisa bem profunda, eu tô falando muito en passant aqui, muito rapidamente, mas porque tem muito a ver com essa construção de quem nós somos. E quando a gente fala vamos buscar lá atrás, como fazer para você não ser tão bagunceiro, você precisa se entender. Saber quem é você nesse meio. Quais são as suas dores? O que te move? O que faz você ser quem você é hoje? O que faz? Qual dor? Porque daí cada uma dessas dores faz com que você busque elementos para dar conta dessa vida. Que você acha onde, por exemplo, eu sempre acreditei que eu fosse ser abandonável. Eu achava que o abandono era uma coisa que sempre ia acontecer comigo. Sempre fosse ser abandonada em qualquer relação. Que as pessoas não me amariam. E aí eu fui reforçando essas situações e fazendo tudo que as pessoas queriam porque eu queria muito agradá-las, porque eu queria muito ser amada. Então, para cada um de nós, essa bagunça, tanto interna quanto externa, tem um significado, como você disse muito bem, tem um propósito que você precisa entender onde ele começou, né? Saber o porquê que você é quem você é, fazer as pazes com você, se aceitar, entender onde que vai, para onde vai isso e quanto você vai poder ir além, sabe? Porque às vezes você não vai conseguir mudar muitas coisas dentro de você se você não mudar a estrutura do que você
sente, do como você ressignifica o que aconteceu na tua vida, enfim, tudo isso. Então, eu acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, tá? Não, Val, então seria realmente a pessoa pensar quem eu sou, né? O que que esse problema, o que que essa questão significa para mim e que é por mim que eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Porque o que que em mim tá me pedindo para mudar e daí sim buscar a mudança. E daí, se vocês quiserem ferramentas, chega aí no Carla. Se você quiser que a gente coloque, porque assim, basicamente o autoconhecimento é importante para isso, né? Esse panorama. Mas eu trouxe 3 coisas que eu acho que são muito legais de fazer, tá? Que pode ajudar na prática você se organizar um pouco mais e entender esse momento da tua vida. Porque às vezes você fala, puxa, eu não tenho essa noção de quem eu sou, o que está acontecendo comigo, qual é a minha dor. Então, assim, uma coisa que é muito legal é você começar a meditar. Eu não sei se você tem o hábito, mas esse hábito de meditar, de você parar pelo menos ali 5 minutinhos que seja do teu dia. Tem um monte de aplicativos, tem um monte de coisa aí na internet. Que seria você aquietar um pouco a sua mente, pensar um pouquinho no que você pode efetivamente fazer de bom, né, com você mesma. A meditação é essa aquietação. Nesse passo que você permite de ficar quieta com você, você já consegue uma coisa muito legal de ir acalmando a sua mente, acalmando esse caos, essas vozes. É uma prática que vale muito a pena. O segundo, eu acho que ponto que posso ir falando assim, ou você quer ir falando? Tem a série do Headspace agora no Netflix, né? E eu tô achando bem interessante que ele puxa mais pro mindfulness, né? Que é você, tipo, parar para fazer aquele momentinho de atenção plena. Não é minha especialidade, não entendo muito, mas eu tô achando bem interessante. Eu acho que ajuda mesmo, né? A acalmar e a focar. Ajuda, então, mas é um processo, né? Assim, não se cobrem também fazer isso e já conseguir a primeira vez. Vai indo, é um crescente. É difícil no começo, mas isso vai ganhando espaço. Quanto mais você vai treinando, como tudo, né? A mente é treinável. Então, quanto mais você treinar, melhor. Outra coisa que a gente usa, que eu uso muito na minha vida e as minhas irmãs também usam muito, a gente faz frases de coisas que eu quero. Então, por exemplo, que eu quero que aconteça, né? Então, quero me organizar, sou uma pessoa organizada, sou uma pessoa calma, sou uma pessoa inteligente emocionalmente, sou uma pessoa hábil. Eu faço uma lista de mantrazinhos e faço durante a manhã no espelho, a hora que eu estou escovando meu dente, tá? Tem ali já colado no meu espelho as minhas frases poderosas, coisas que são boas para mim. Então, repetir um mantra, escolher qualquer mantra que faça sentido para tua vida, ou frases que te empoderem, que te deixem mais segura, que te acalmem. Porque esse acolhimento é muito importante, não se cobrar tanto, né? Você é o que você precisa ser. Isso é muito importante de entender. A gente é o que a gente precisa ser. Para o momento que a gente está vivendo, mas eu quero mudar. Maravilhoso, parabéns. Então, vai atrás do seu autoconhecimento cada vez maior, vai atrás de dicas aqui da Carla para você entender, porque com certeza as dicas ou as coisas que você traz no conteúdo ajudam a pessoa a ter esse insight de tipo, isso é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas não estou conseguindo. Se é uma coisa que você quer fazer e não está conseguindo, é um alerta que a sua mente está te dando que você precisa trabalhar, algum ponto que você precisa mexer ali, né? A gente tem na empresa um caderno terapêutico. Depois, se você quiser, eu até adiciono vocês para ter um link. Um caderno terapêutico que a gente faz 30 dias de reflexão para que você chegue em você mesmo. Chama de Bem com as Minhas Emoções. E é um caderno que tem atividades propostas para você entrar em contato consigo mesmo através da escrita. E o que é muito legal nisso? Opa! Continue, pode continuar. O que é muito legal no caderno terapêutico é que ele é super acessível, tem um valor muito bom e você tem 30 dias ali de exercícios contínuos para você pensar, porque quando a gente tira da cabeça essa bagunça e coloca no papel, Carla, você não imagina o espaço interno, quer dizer, você provavelmente imagine o espaço interno que você ganha dentro da cabeça, só de escrever. Essa loucura que tá aqui, quando você coloca no papel e tem um espaço ali criativo, lúdico, divertido para você expor, que a gente tem lá a página que eu tenho que
desenhar, a página que ela vai escrever, para todo mundo, todo tipo de perfil, né? Gente que faz analítica, que gosta de fazer as coisas bem organizadinho em listas, tem também espaço para todo mundo. E são 30 dias ali de atividades. É uma ferramenta também de organização. Você pegar e capturar tudo que está ocupando a sua cabeça, colocar de forma organizada em listas, isso te dá um espaço para fazer mais coisas, porque libera esse espaço mental. E eu imagino você colocando isso junto com sentimentos, né? Porque eu reparo mesmo que quando você tem que lidar com sentimentos, parece que isso fica conflitando com as coisas do dia a dia, né? Não tem aquele lance de, se teve uma briga em casa e daí você não consegue se concentrar nas coisas. Você tá, aquele sentimento, ele tá tomando conta, né? Exatamente. Dá bastante. Ajuda, não? Um monte de relatos de gente que comprou e ficou assim, muito impressionada com o resultado, porque achou que fosse uma coisa assim, mais, né, superficial e percebeu que ao passar dos dias, conforme fazendo, o negócio ia gerando uma densidade, gerando uma profundidade que surpreende, porque você vai vendo que você para pensar um pouquinho todo dia. E a gente já não tem esse hábito, né, de pensar no sentimento, de olhar para dentro do que está sentindo. A gente resolve muito bem questões práticas, né? Mas quando você faz ações, e tudo na nossa vida se a gente pensar, a gente trabalha no tripé aqui, assim, eu sempre faço esse tripézinho. Aqui em cima ficam as nossas emoções, aqui embaixo ficam as nossas relações e aqui ficam as nossas finanças. Então, tudo que a gente faz na nossa vida hoje, tudo para você, a sua vida hoje ela é formada de relacionamento e dinheiro, finanças, trabalho, carreira, tudo que tem a ver com isso. Então, aqui vamos dizer que são as suas perninhas, você vai andando, a engrenagem aqui da tua vida que anda para frente, com as relações que você cria e com o que você consegue de recursos financeiros, propósito de vida, do que você faz e produz na vida. E isso tudo aqui acontece com base no que acontece aqui em cima, né? A emoção regula e permite que você prospere nos seus relacionamentos, prospere nas suas finanças. Por quê? Porque só quando você acredita que você pode, quando você acredita que você merece, quando você tem dentro de si liberado, se liberta da dor, dessas dores que eu falei, dessas 5 dores, e entende que cada uma dessas dores tem junto com elas um grande recurso. Todas essas dores trazem grandes recursos. Né? Traz, por exemplo, a dor da rejeição, a pessoa que tem essa dor forte, ela vem junto com essa dor uma grande criatividade, ela tem uma mente muito poderosa, ela cria muita coisa na mente. Depois a gente tem a pessoa que vem ali na parte do abandono, essa pessoa ela tem uma grande facilidade de comunicação, ela se comunica e se relaciona muito com as pessoas, faz muita ponte, muitas empatias, ela tem muita empatia, ela gera muita empatia também. Depois vem a pessoa da manipulação, que tem essa dor muito forte de ser usada, manipulada, mas é uma pessoa que negocia muitíssimo bem, consegue usar isso para conseguir fazer vendas maravilhosas, é um grande líder. Depois nós temos a pessoa que é humilhada, essa pessoa que sofre essa dor da humilhação é uma pessoa muito forte, aguenta muitas coisas, consegue fazer grandes coisas com um sofrimento minimizado quando ela está no recurso. Depois a gente tem a dor da traição, são pessoas que conseguem fazer muitas coisas boas, são pessoas que gostam de fazer muito bem feito, são pessoas que realizam coisas muito ótimas. Sabe aquela pessoa que fala, nossa, essa é campeã? Geralmente tem a ver com essa dor da traição. Então, toda dor traz um recurso muito lindo. É o que eu falei aqui quando eu falo que a bagunça ela tem um lado positivo e negativo, porque tudo na mente tem. Tudo, qualquer coisa que você olhar, você pode estar vendo só o lado ruim, mas tudo vai ter um lado bom. E a gente costuma alimentar muito os sabotadores, né? A nossa vozinha que fica falando que a gente não vai conseguir, que isso não é pra gente, que, imagina, você não deve fazer isso. Mas a gente esquece de alimentar a nossa sábia, que tá ali também, junto com os sabotadores, nasceu com você uma sábia, que é o que você precisa dar voz para essa sábia, dar luz para ela, organizá-la para que ela possa viver. Então, acolher, na verdade. Acolher é a palavra, né? Saber quem você é e se acolher. Porque você tá aqui, lembra que eu falei do processo do nosso momento evolutivo? A gente está no momento que a gente precisava estar, não existe errado. A gente pode. Né? Então é isso, fica essas dicas aí. Depois, se você quiser, eu mando para você o link do caderno terapêutico. Eu acho que isso é muito legal, vale muito a pena.
os mantras também, meditação, isso vale. São práticas que podem ajudar muito na questão da bagunça interna. Então tá, obrigada, Val. Muito foi bacana aprender um pouquinho mais sobre todos esses mundos que vivem dentro da gente também e a gente não conhece tão bem. Muito obrigada por trazer aqui todo esse conhecimento para a gente hoje. E essa live vai ficar gravada também. Se alguém não conseguiu assistir o início, pode olhar lá no meu perfil e ver desde o comecinho. Vai ser lindo. Muito obrigada, viu, pelo espaço. Sucesso para você nos seus projetos. Meninas que estão aqui com a gente, muito obrigada. Entrou um monte de gente que eu não conheço. Que lindas. Obrigada por estarem aqui. Muito obrigada pelo espaço, viu? Um beijo grande. Agradeço a sua presença. Tchau, tchau.